Olá, eu sou Marta Lima, sou aromaterapeuta e hoje nós vamos ter uma aula sobre os óleos essenciais, a utilização dos óleos essenciais no auxílio ao tratamento da insônia. Então, foi um tema escolhido pelo grupo, né, do Conexão Essencial, e é um tema muito, muito relevante, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem uma incidência muito grande, né, de pessoas, inclusive crianças, com problema de insônia. Então, hoje a gente vai trazer esse tema com conteúdo, mas principalmente compartilhando o uso dos óleos essenciais no auxílio ao tratamento da insônia, ok? O tema é insônia, como os óleos essenciais auxiliam no tratamento da insônia. Então, nesse processo dos óleos essenciais, ele vem discutir um pouco o que são óleos essenciais, né? Eu não sei se vocês já sabem o que são óleos essenciais ou se utilizam algum óleo essencial, mas os óleos essenciais, eles são substâncias sintetizadas, armazenadas e liberadas pelas plantas, sendo completamente de origem vegetal. Eles proporcionam benefícios para a saúde e o bem-estar físico e emocional por meio da aromaterapia. Então, a aromaterapia é exatamente esse movimento que utiliza, né, estuda o poder e os benefícios dos óleos essenciais e de que forma eles podem ser utilizados no nosso dia a dia para auxiliar o tratamento de várias doenças, mas principalmente para trazer saúde e bem-estar. Então, não é simplesmente só quando a gente está precisando, né, tem alguma dor, alguma doença, que a gente pode usar os óleos essenciais. Eles podem e devem ser usados, inclusive, para a prevenção de doenças, ok? E aí, nesse processo, como é que os óleos essenciais, eles agem no nosso corpo? Eles têm esse processo, né, de utilização dos óleos. Na verdade, os óleos, eles são extraídos das plantas e nessa extração é-se tirado toda a parte daquele conteúdo que a planta ela produz para se defender. Então, na verdade, o óleo essencial, ele é um processo de defesa da planta. Quando a planta, ela utiliza, né, da sua natureza, da sua sabedoria, para criar mecanismos de defesa, para se defender de insetos, para se defender de agressões que o próprio meio ambiente onde ela está inserido podem, né, ocasionar para ela, é esse movimento de defesa que se cria essa substância que são extraídos para a confecção do óleo essencial. Então, para vocês terem uma ideia, a planta, esse óleo ele é tão poderoso porque é nesse mecanismo de defesa que ela produz esse óleo, que ela produz, né, esse mecanismo que ela se libera para poder se defender na natureza. E como é que esse óleo, que simplesmente muitas pessoas utilizam inalando, inspirando, não é? Como é que ele vai atuar no nosso corpo, não é? Como é que ele vai auxiliar na cura e no tratamento de algumas doenças, por exemplo, ou que ele vai trabalhar no nosso emocional para que a gente possa reduzir a ansiedade, para que a gente possa criar um ambiente mais saudável, mais tranquilo. Então, Marta, é um cheirinho? Não, não é simplesmente um cheirinho. Ele vai agir exatamente nesse processo. Toda vez que você pinga uma gota de óleo essencial, e aí, gente, a gente está falando de óleos essenciais que têm o benefício terapêutico. Nós temos dois tipos de óleos essenciais. O óleo essencial, que é aromático, ele é apenas um cheirinho para o ambiente, mas ele não tem poder terapêutico. E nós temos o óleo essencial, que ele é terapêutico, ou seja, que ele é utilizado no tratamento, para auxiliar o tratamento de algumas doenças. Então, esse óleo que é terapêutico, na hora que você pinga uma gotinha, então você pegou lá o óleo, pingou uma gotinha na mão, na hora que você inala, ele elimina, não é, substância, gotículas, e essas gotículas, elas entram pelo nosso nariz,
que a gente entende como aroma por conta do cheirinho, mas essas gotículas, essas partículas, na verdade, elas vão entrar pelo nosso nariz, pela nossa narina, e ela vai ser distribuída para vários pontos, não é? Através das nossas cavidades nasais, ela vem para o bulbo olfatório, né? E ela vai direto para uma parte do nosso cérebro que a gente conhece como sistema límbico. E quando essas gotículas elas chegam aqui no sistema límbico, ela vai ser distribuída imediatamente pela nossa corrente sanguínea para todas as nossas células corporais. Então, não é apenas um cheiro que a gente inala e de repente o cheirinho encerra e acaba o efeito. Na hora que você inala, essas partículas elas entram pela nossa narina, mas ela vai para o sistema límbico, que é essa área do nosso cérebro, e aí ela vai ser distribuída, né? O cérebro dá o comando para que, através da corrente sanguínea, ela chegue em cada partícula do nosso corpo. Por isso que quando aqui a gente diz que a origem, né, do óleo, ele vai proporcionar benefícios e saúde e bem-estar físico e emocional, é porque dentro desse processo, as gotículas, quando elas chegam nas nossas células, elas vão exatamente tratar aquele processo, né, seja ansiedade, seja insônia, seja dor, através da nossa célula corporal. Então, ela vai atacar ou ela vai cuidar daquela área, daquela célula que ela está prejudicada. É como se a gente tivesse com a pele ressecada. Quando a gente coloca o hidratante não umedece a nossa pele, a nossa derme, para exatamente hidratar. É esse movimento que o óleo essencial faz no nosso corpo, porque ele vai agir em cada célula corporal. E aí, nesse processo, quando a gente pensa na insônia, como é que o óleo vai agir? Mas antes de falar de como o óleo essencial ele vai agir no nosso corpo para tratar a insônia, não é, para auxiliar nesse processo da insônia, eu queria ver com vocês um pouco de como os remédios alopáticos eles entram também no nosso corpo e de como os efeitos colaterais podem prejudicar a nossa saúde. Então a gente sabe que quando a gente vai ao médico e ele prescreve um remédio, não é? Uma medicação, ele vai tratar exatamente aquele fim. Se eu estou com insônia, o médico vai passar um remédio que vai tratar a minha insônia, que vai me ajudar a dormir, até porque quando eu estou com insônia, o que eu desejo é dormir, até uma noite restauradora, até uma noite de sono agradável. Mas a gente já tem inúmeras pesquisas, né, e não são poucas, são muitas pesquisas que trazem os perigos dos remédios para dormir, principalmente quando esse remédio ele é tomado por conta própria. Né? De repente, o remédio é prescrito para minha mãe, para uma pessoa da minha família, para uma amiga, e eu simplesmente faço uso daquele remédio para mim, sem ter ido a um médico, sem ter, né, utilizado através do médico, ele ter feito um exame, ter feito todo um processo da minha vida, da minha rotina, do quanto eu preciso, de que medicação ele vai prescrever, porque cada medicação, mesmo que seja para um determinado fim, no caso a insônia, ele tem componentes diferentes, não é? Então, tem pessoas que se dão melhor com um tipo de remédio, tem outras que não se dão. Então, aqui a gente tem manchetes de notícias mostrando os perigos dos remédios para dormir, né? Onde ele traz que cada vez mais brasileiros estão tomando esses medicamentos e muitos brasileiros por conta própria. Ele fala do Zolpidem, que a gente tem visto, inclusive, muitas matérias falando do uso permanente do Zolpidem, porque os efeitos colaterais dele a curto e médio prazo, ele traz uma série de efeitos colaterais, inclusive graves, né? Já há estudos que dizem
que o uso contínuo do Zolpidem, ele tem uma proporção, né, a trazer mal de Alzheimer, né, esquecimento, e várias outras situações que vão prejudicar a nossa saúde. Tem também a questão, por que o Brasil vive uma epidemia do uso abusivo do Zolpidem, né? Dentro das pesquisas se traz esse crescimento alarmante do uso do Zolpidem e de outros ansiolíticos por pessoas, inclusive por adolescentes, né? E o processo da insônia, ele hoje está tão num processo de crescimento tão alarmante que crianças estão sofrendo de insônia. Então, a gente também tem aí um crescimento muito grande de crianças e adolescentes no processo de insônia, né? Com dificuldade para dormir, com agitação, e que a longo prazo leva a uma ansiedade, leva a uma depressão. E ainda tem matérias falando, né, do uso prolongado de medicamentos para dormir pode trazer riscos, trazer muito mais riscos do que benefícios. E aí eu tive a curiosidade de trazer para vocês aqui um trecho que fala só sobre o Zolpidem. O Zolpidem é um item de vários outros ansiolíticos, né? Mas aqui ele traz quais são os efeitos colaterais, né? Alguns, eu só trouxe 4 efeitos do Zolpidem. Se você for ler a bula de cada medicamento desses, vocês vão ter ideia de quantos e quais os tipos de efeitos colaterais que você pode ter, né, ao uso prolongado desses remédios. Então, apenas 4 aqui. O Zolpidem ele pode trazer tolerância após a utilização por mais de 4 semanas. Ele pode trazer uma dependência física ou psíquica com risco aumentado para pessoas com distúrbios psiquiátricos, históricos de alcoolismo e abuso de drogas. Então, você vai ficar dependente. Algumas pessoas podem ficar dependentes, como uma droga mesmo, né, no uso contínuo do Zolpidem. No caso de dependência física, a interrupção abrupta, ou seja, se você utiliza e de repente você é uma daquelas pessoas que criou uma dependência do remédio, você tem que ir aos poucos ir fazendo desmame, acompanhado pelo médico que prescreveu, que lhe acompanha, porque de repente, simplesmente cortar hoje, você para de usar, em algumas situações, isso tudo é com base em estudos científicos, né? Você pode simplesmente ter alucinações, você pode ter uma série de processos de ansiedade, de depressão, de abstinência, como se você fizesse, de fato, o uso de drogas, né, como uma cocaína, como é assim que ele vai agir no cérebro. E nesse processo, eu sempre utilizo um exemplo para falar um pouco qual é a diferença, Marta, entre o uso de remédios alopáticos, dos ansiolíticos, por exemplo, para óleo essencial, que ele é natural, 100% natural. A diferença é imensa, gente. O remédio alopático, ele vai simplesmente desligar, eu até uso muito essa metáfora. Quando a gente usa um ansiolítico para dormir, ele não vai relaxando você de forma natural para que você tenha um sono restaurador. Ele simplesmente vai desligar, né, o seu cérebro, ele vai lá no sistema central, desliga, né, como se a gente desligasse a tomada, para que você apague, que você durma. Só que durante o tempo contínuo de uso, você vai cada vez mais, se antes você dormia 4 horas, você vai começar a reduzir, porque o remédio ele vai sendo absorvido pelo organismo e o organismo vai se acostumando. É exatamente igual a uma droga. Se antes ele desligava você por 4 horas, ele vai começar a reduzir esse tempo. E vai chegar o tempo, o momento, no uso contínuo e permanente, que você vai tomar o remédio e 1 hora depois você já está acordado, você já está aceso, né? Porque ele não trabalha no relaxamento para que você tenha um sono restaurador. Você é desligado durante um tempo. E esse tempo, o seu organismo, ele não está restaurando, restabelecendo o organismo.
ele está simplesmente desligado, não é? É como se você tirasse a luz da tomada, não é? Desliga e liga ela depois.